Malaquias, antes de Salmo 128. Pegue comigo Malaquias. Pegue Mateus, volta uma página. São os 2 últimos versículos do Velho Testamento. A última palavra profética que Deus deu antes de ficar 400 anos sem palavra profética no meio do povo. E aí veio João Batista, que Jesus chamou de o profeta Elias. Tem um livro meu que está faltando, não está aí, Conselhos para Marido, Pai e Avô. Eu abordo isso com detalhes. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Diz, a última palavra de Deus antes da chegada de João Batista, prenúncio de Jesus, o Filho de Deus. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos. Essa palavra pais é ab, é a mesma palavra, a mesma raiz de Abba, Deus, Pai. É o pai, é o marido, é o homem, é o cabeça. Voltando o seu coração para os seus filhos. E o coração dos filhos para os seus pais. É óbvio, irmãos, que quando os pais não têm tempo para os filhos, só tem tempo para o ministério, só tem tempo para a profissão, só tem tempo para suas atividades pessoais, profissionais, sejam até ministeriais. É óbvio que o coração dos filhos vai estar voltado para a televisão, para a internet, para babá, para a escola, para o maternal. Tudo isso nós explicamos nos DVDs e nos livros, irmãos, com detalhes. Do contrário, é Deus que está dizendo, irmãos, eu virei e castigarei a terra com... Que geração nós estamos vivendo hoje, irmãos? Que geração nós estamos vivendo hoje? Será que a geração que estamos vivendo hoje é o cumprimento dessa palavra profética que antes do grande e temível dia do Senhor, o coração dos pais estaria voltado para o dinheiro, para a profissão, para o status, para o ministério, para uma grande igreja, para uma grande denominação, e não para os filhos, e os filhos dos pastores, filhos dos crentes indo para o mundo? Do mundo nem se fala. Será que estamos vivendo esses dias, irmãos? O que vocês acham? Quantos acham que sim? A pergunta é, os seus filhos serão bênção ou maldição? E aqui quem está trazendo essa maldição na terra, irmãos? É Deus. Eu virei e castigarei a terra com maldição. Acorda, pai! Acorda, Ab! Você tem a mesma raiz de Abba, Pai, Deus. Já vimos isso, quem vem desde quinta-feira conosco aqui. Você tem a semente de Deus e a responsabilidade de Deus de formar Elohim, filhos de Deus, filhos para Deus. É você, homem, é você, pai, que vai prestar conta para Deus. Volta urgente. O teu coração, diminui as tuas atividades. Diminui a corrida atrás de dinheiro. Teus filhos não precisam de presentes, eles precisam de presença do pai. Brincando, como mostra ali, eu fiz com os meus filhos e faço com meus netos hoje. Quem acompanha um pouco no Face viu, eu mostrei para o pastor lá, brincando com os netos. Faça, irmãos, enquanto é tempo. Depois vai ser tarde. Quantos homens temos aqui? Cabeças de família. Homens que estão formando família de Deus e para Deus. É isso que nós vamos abordar hoje. Volta o teu coração para os teus filhos. Pega Salmo 128 agora. Fica bem claro que é o homem que determina a sua família, irmãos. A Beth conversou com as meninas hoje. Gostaram de meninas? Hã? Vou falar de novo. A Beth conversou com as meninas hoje. Ah, glória a Deus. E eu conversei com os marmanjos lá embaixo. Meninas, aconteceu já alguma coisa diferente? Hã? Alguns.
Mal de Parkinson, bem de Parkinson. Só por favor, minha irmã, não vai chegar, o cara chega se esforçando para mudar, aí ele dá um toque, faz um carinho diferente, diz uma palavra diferente, a mulher pega na testa dele, tá doente, homem? Cara, mata a pau. O que você quer comigo? Aí tá matando a pau. Não seja receptiva. Agarra o bichinho mesmo. Deixa ele ficar online. Salmo 128. Só nós sabemos o que é isso, né? Salmo 128. Bom, eu vou ter que começar no 127, não tem jeito, eu não consigo. Vamos lá, Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, coitado do pessoal que está no computador lá, se vê mal comigo. Aí não fala mal, irmão, culpa é do Espírito Santo, eu creio, tá? Porque nem ia ministrar hoje, ia deixar só para a Beth. Mas ela mesma achou que é melhor que tenha uma parte profética mais da gente e outra parte mais aplicável, que Deus entregou para ela de uma forma muito graciosa. Vamos lá, pegar o Salmo 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da sua casa, meu irmão, será inútil você trabalhar na construção, querido. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo, será inútil, meu irmão, você dormir tarde, será inútil você trabalhar arduamente por alimento, muito mais por tantas outras besteiras. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. 3, olha, irmãos, os filhos são o quê? Olha a minha camiseta. Os filhos são? Irmãos, os filhos não são pragas. Os filhos não são um estorvo para o nosso desenvolvimento profissional ou para os nossos sonhos juvenis. Filhos são herança do Senhor. É um tesouro que Deus entrega na tua mão para que quando você morrer, esse tesouro fique na terra. Porque herança é algo que alguém conquista, mas deixa ao morrer para outra pessoa. Então os filhos são um tesouro, pedras brutas que Deus entrega na mão do homem para poli-los. E quando o homem for dessa terra, esse tesouro, essa herança fica para o Senhor. Hoje, se eu for ao túmulo, 4 tesouros servindo ao Senhor, 4 não, 8, mais 11, 21, 20, tirando eu, se eu for para o túmulo. Que tesouro para o Senhor, irmãos. Aleluia. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa, um presente, um galardão que Ele dá. 1, 2, 3, yes! Repreendemos em nome de Jesus essa palavra maldita de que filho é estorvo, é incômodo, impede o desenvolvimento profissional da mãe. Morra essa expressão. A mulher não é pela sua profissão, é pelo seu salário, é pela sua influência sobre seus filhos e seu marido. Vocês viram bem claro hoje, é a sã doutrina da palavra, o resto é doença, é morte de doutrina. Como flechas na mão da guerreira. É assim que está na sua Bíblia? Na mão do? Está falando para quem então? Tem homem aqui? Tem homem aqui? Tem homem aqui? Homem com O maiúsculo? Você é um guerreiro. Deus colocou seus filhos também não apenas como uma pedra bruta para deixar como tesouro para o Senhor herança, mas também com uma flecha que você vai preparar ela, porque você tem alvo. Meu alvo é que meus filhos sejam Elohim, Deus presente na terra, herança de Deus, filhos de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, está vendo? Esse salmo não é para mulher, não leia, não pregue para mulher isso. Esse salmo e o próximo é para homem, homem com H maiúsculo, homem que entendeu que é filho de Deus e vai reproduzir o que ele é, filhos de Deus. Como é feliz o homem
que tem a sua aljava cheia dele. Por isso, irmão, um filho não é projeto de Deus. No mínimo 2. No mínimo 2. Mesmo porque quando é filho único, ele se torna mais egoísta do que a natureza adâmica já vem. Porque tudo na casa, na família, pai, mãe, é para ele. É muito ruim, irmãos. Salvo algum problema de saúde. Que diz, enche a aljava. Dizem que a aljava tem 5 flechas. Quase cheguei lá, 4 filhos. Esse homem não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal, irmão. Quem tem filhos honrados, podem falar o que quiser dele. Mas quem defende ele são seus filhos. E agora, irmãos, como é feliz quem teme ao Senhor. Salmo 128, 1. Como é feliz, aqui está falando para o homem, quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Então qual é o segredo do homem? O homem tem que deixar Deus edificar a sua casa, amém? Senão é inútil tudo que tu fizer, meu irmão. Tu pode construir uma grande casa, ter um carro de 100, 200 mil reais em casa, mas não tem os filhos, e não tem a esposa, cara, não tem valor. Meu Deus. Esse negócio aqui tá... Vamos lá. Continuando. Você, homem, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Que homem? O homem que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Não segue o conselho dos ímpios. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher, meu irmão, será como uma videira frutífera em sua casa. A videira produz o que, queridos? Uva. A uva, quando espremida, produz o que? O vinho. O vinho na Bíblia significa o que? Alegria. A mulher de um homem que teme a Deus e anda em seus caminhos, a sua mulher é alegria. Portanto, se você tem dito que tua mulher é uma encrenca, está faltando você ser um homem que teme a Deus e tem grande prazer nos seus mandamentos, cara. Quem tem que mudar é você. Quantos homens tiveram hoje de manhã comigo? E voltaram? Parabéns, meus irmãos. E voltaram. Poxa, yes! Ô louco, meu. Foi chumbo grosso lá. O irmão que gravou no celular, por favor, passa por vir, tá? Ele vai tentar recuperar esse áudio, porque o que Deus falou conosco, como homens ali, eu nunca tinha ministrado de uma forma tão profunda e tão livre, aberta, profunda. Meu Deus, ok? Então, homem que reclama da mulher é porque não teme a Deus e não guarda os seus mandamentos. E se a sua mulher não te dá alegria, você nunca vai ser um homem feliz. Pela minha Bíblia, pela sua também. Porque feliz é o homem. Já vai dizer, sua mulher é como a videira frutífera em sua casa. Seus filhos são como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. O que a oliveira produz? Azeitona. Azeitona, quando espremida, produz o quê? Azeite na Bíblia, o que é? É o Espírito Santo, é a luz, é a cura. Nossos filhos, filho de um homem que teme a Deus e tem grande prazer na sua palavra, em guardar a sua palavra. Seus filhos podem chegar na adolescência, em qualquer situação, vão ser exprimidos, e o que sai deles é o Espírito Santo. Chama manai cala torre que. Se tu crê nisso, dá 1, 2, 3, dá 1, yes! Vista a calça, meu irmão. Vista a batina sacerdotal da tua casa. Seja aquele que busca a palavra e traz a direção para a sua família, como nós vamos ver hoje. E olha o que diz agora. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha, assim será abençoado. Qual é a maior bênção de Deus para a vida de um homem, irmãos? É a sua esposa como videira frutífera, que lhe dá alegria, que lhe embriaga. Os irmãos que estiveram hoje de manhã sabem do que está falando aqui, né? Lhe embriaga nos seus seios. Seus filhos podem passar pressão em qualquer fase da vida, que dentro dele está o Espírito Santo que o Pai colocou. Esse homem sim será abençoado.
porque esse homem teme o Senhor. Porque que o Senhor, meu irmão, essa é a minha bênção aqui, o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e como eu, e como pastor de vocês, Ronaldo, veja os filhos dos seus filhos, servindo ao Senhor e adorando ao Senhor. 1, 2, 3, yes! Cara, não tem alegria, não tem felicidade, não tem bênção maior na vida do homem. Não é o ministério, não é a grande igreja, não é a quantidade de CD que ele vende, o DVD, não é a hora que ele tem na televisão, é a sua família. Porque foi Deus que determinou se manifestar na terra pela família. E entregou para o homem essa responsabilidade. Cara. PowerPoint. Querido, vamos lá. Meu secretário eletrônico lá. PowerPoint. Então vamos ver alguns textos. Depois a Beth vai compartilhar algumas coisas práticas em cima daquilo que nós procuramos fazer em casa. Tudo está nos nossos livros, nos nossos DVDs. Irmãos, sem máscara, até os nossos erros. Veja os filhos dos seus filhos. E paz. Ai, está derramando em mim. Vai lá, pode passar, segue. Isso é o nosso ministério, Família Real, restaurando verdadeiros valores. Essa logo, esse slogan foi o Rafael, que está na África, que fez. Todo o material de mídia dele, tudo ele faz sozinho, ele é especialista nessa área. Podia ser um homem muito rico, aqui, até pastoreando uma boa igreja lá em Belém do Pará, mas ele renunciou tudo para estar lá no meio dos aqueles que necessitam, irmãos. A esposa dele pegou febre tifoide. Semana passada estava lá naquela luta e nós orando. Mas mais uma vez vencemos em nome de Jesus. Então, o padrão de Deus para os pais. Qual é o versículo chave que tem que entrar no teu coração, além desses outros textos que nós lemos, irmão? É Provérbio 22, 6, que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Outras versões dizem: ensina a criança no caminho que deve andar. Alguém vai instruir. Nós explicamos com detalhes isso. A ciência, a psicologia explica isso. A criança nasce com, se eu não me engano, 50% do cérebro. Depois chega até ter os 3 anos com 75%, 95% até os 6, 7 anos. Então é nesse período que a Bíblia diz que tem que se instruir a criança. Está formando o seu HD. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Para um pouquinho. Que objetivo você tem para os seus filhos? Começar por você, meu irmão. Que objetivo tem? Ah, não. Eu tive uma relação com a minha esposa, veio um filho, agora vamos ver o que vai dar. Vamos fazer o que todo mundo faz, vamos ver onde é que vai parar. Você não tem alvos para os seus filhos? Eles não são flechas na mão do guerreiro? Beth e eu tínhamos. E levamos a cabo esses alvos, por causa desses textos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não passamos dificuldade, mas esse era o alvo, não ficou só um slogan, ficou alvo na nossa vida. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, inclusive a adolescência, não se desviará dele. Irmãos, o inverso agora. Se você como pai, se você como mãe, não se dedica em ensinar, instruir o seu filho, segundo, se você não tem nem objetivo, tá? Você bota ele na creche, no maternal, quem é que vai instruir a sua criança? Quem? Vamos ser claros, quem, irmãos? Ele passa lá 4, 5, 6, 7 horas lá, na influência de outras pessoas. Ele vai estar recebendo a instrução de quem? Então, com o passar dos anos, ele vai fazer aquilo que ele aprendeu lá, enquanto a mãe trabalhava. Coisa mais linda, para dar presente e não ser presente.
Irmãos, nós somos, pode falar o que quiser, Beth mostrou na Bíblia para as irmãs hoje, tá? Esse livro Mulher Mais Mulher explica com detalhes isso. Irmãos, a falta da mãe perto dos filhos é um crime. Carregar 9 meses um ser dentro de si mesmo, homem nenhum tem essa oportunidade. Tem uma ligação de alma, de sangue tão forte, que a falta da mãe perto da criança, especialmente nos 6 primeiros anos, vai trazer um buraco na alma dela. Talvez alguns de vocês são frutos disso. Instrua a criança, segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Deuteronômio 6 fala para nós homens: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras, meu irmão, o maior interessado tem que ser você, em conhecer a palavra de Deus. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam no seu coração, pai. Homem, acabamos de ler Salmo 127 e 128, é você que tem que ler a Bíblia, é você que tem que ir lá comprar os materiais, é você que tem que chamar a esposa, não é a esposa que vai lá e compra, não é a esposa que chama o marido, vamos assistir, vamos ler, não, é você, homem. Se você quer ser feliz, se você quer ser feliz, se você quer ser abençoado por Deus, é você, homem. Continua, Deus diz: então, se você encheu o seu coração com a palavra de Deus, então agora sim, ensina-as com persistência a seus filhos. De quem é a responsabilidade maior? Do pai. Quem é que está submissa, debaixo da missão do marido? A mãe. Se nenhum dos dois está perto dos filhos, desgraçados são os filhos, irmãos. Vão outros ensinar o que não deve. Ensina-as com persistência a seus filhos, conversa sobre elas, quando estiver sentado em casa. Olha o que a Bíblia está dizendo, senta com teu filho, ministra a palavra. Eu fiz isso, irmãos. Eu viajava muito, mas quando eu estava em casa, meus filhos sabiam que ia chegar em casa, ia fazer um carinho neles, orar por cada um deles. Quando eu estava em casa, ia com ele para a cama, contava histórias bíblicas. Naquela época não tinha DVD, não tinha livros brasileiros, não tinha nada, irmãos. Era Bíblia. E muita vontade de transmitir Deus para os nossos filhos com a própria vida. Olha lá, senta em casa. Quando é que foi a última vez que você sentou em casa com seu filho? Para ler história bíblica? Hoje tem tanto material. Nosso site, estamos preparando uma loja virtual para ter muito material para ajudar vocês a constituir uma família para a glória de Deus. Nossos livros são bases, mas tem outros materiais muito ricos que nós queremos ter logo, irmão. Senta com eles em casa. Quem tem que fazer isso? O pai. Quem é que apoia? Quem é que ajuda? Quem é que prepara? A mãe, irmão. Claro, se ela estiver em casa, senão ela não tem tempo. Quando estiver andando pelo caminho, você sai passear com seus filhos. Eu saía uma vez por semana com cada filho, irmão. 1 hora e meia. Ele sabia que aquele dia eu ia sair com o Gil, na outra semana, naquele dia, naquele horário eu ia sair com o Rafael, na outra semana, naquele dia, naquele horário eu ia sair com a Priscila, na outra semana, naquele dia, naquele horário eu ia sair com a Priscila, ou ficar no quarto com ela, conversando, ouvindo, ministrando, compartilhando com ela. Por causa disso, eu lia isso, eu era radical. Quando se deitar, acabei de falar, deitava com um filho aqui, outro filho aqui, outro filho aqui, outro filho aqui, e começava a compartilhar com eles, contar história. Tinha história que tu contava 50 vezes, todas as vezes eles gostavam. Salmo 78 dá uma sequência da história bíblica de Deus agindo na terra, linda. Só em Salmo 78 você tem história para muito tempo você deitar com seu filho, ou sentar com ele e contar as coisas que Deus tem feito na terra. E quando se levantar, como é que você acorda seus filhos? Levanta aí, seu preguiçoso. Vamos lá. Você não quer nada na vida mesmo. Aí começa essa palavra maldita. Não. Comece cantando hino. Levanta, meu filho. Olha, as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Claro, isso tudo tem que estar com a palavra primeiro no coração do Pai. A mãe submissa, abaixo da missão do pai, apoiadora, auxiliadora idônea.
Amarre-as como sinal em seus braços. Tudo que você fizer, seus filhos estão vendo, irmão, como mostramos naqueles clipes. Tudo que você faz por temor a Deus, pensando no que a palavra de Deus diz sobre aquilo. Prenda na testa, as pessoas olham para ti, seus filhos olham para ti, vê que é um homem que teme a Deus, que tem a palavra inculcada primeiro na sua mente. Escreva nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. Eu fiz isso também. Eu mandei esculpir bem grande em madeira: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Botei bem grande na entrada da minha casa. Todo mundo que passava na rua via que ali tinha uma casa de um homem que, como Josué, determinou: olha, meus parentes tudo viviam na idolatria, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós temos um negócio de couro, feito pelo Girard, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Um dia foi profético, hoje é realidade. Algumas ordens da palavra de Deus para os pais. Irmão, isso aqui é um tema que nós teríamos que... Normalmente nós ministramos sexta, sábado e domingo só sobre filhos. Nós estamos dando uma pincelada bem rápida, tá, irmão? Só para despertar os irmãos para o assunto. Algumas ordens da palavra de Deus para os pais. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. O que o mundo diz? O que a lei diz agora? Não pode. Não pode repreender, não pode castigar, porque vai deixar a criança com barreira. Meus 4 filhos estão... Bumbum deles experimentou muito a vara. O que eles têm de barreira hoje? Barreira contra o pecado. Quem se nega a castigar seu filho, a Bíblia diz, não o ama. É o contrário do que o mundo diz. Nem eu amo. Me dá uma peninha de castigar ele, de botar ele de castigo, de tirar a fraldinha dele, passar uma varinha. Ele não entende nada. Quem não entende é você. O que a Bíblia diz. Ensina a criança, já vai dizer cedo ou disciplina. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, cedo. Não hesita. Outras versões diz cedo. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo, cedo disciplina. Meus filhos, 2, 3, 4 meses, que eles começavam a querer o teste do berço, né? Especialmente se tem sogra em casa, ou deixa os filhos com os outros que não tem paciência. Se para a gente já é difícil, uma criança chorando, e a arma que a criança tem para impor a sua vontade, qual que é? O choro. Depois já é palavra, depois já é tapa, bater pé, jogar no chão, a arma que ele tem da natureza adâmica. Então, quando o filho começa a se acostumar muito no colo, e tu, ela dorme no teu colo e vai botar no bercinho, bem devagarzinho, tira o bracinho de baixo. Não, que vem. Põe aqui, ele olha para o lado, trouxa. Tá vendo com quem manda aqui em casa? Sou eu. É nessa fase que já começa a disciplina. Aqui em casa não é o teu berro que manda, é o pai, com a ajuda da mãe. Yes. Tu tá rindo, querida. Que bom que você tá amando o titio aqui, viu? Vai lá, Tiago 1, 19 e 20. Muito importante, irmão. Para mim foi uma luta isso. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Eu sempre fui um homem muito irado, falei para vocês. Os meus filhos foi uma ferramenta de Deus, por isso que 3 livros nossos têm o título Família, a Casa do Oleiro. Foi ali que Deus me moldou com 4 filhos elétricos. Nenhum dos nossos filhos é melancólico, nem fleumático. Todos os 4 têm uma característica muito mais colérica e sanguínea. Por isso que os 4 são líderes hoje na igreja, em diversos ministérios. Mas a ira tinha que ser dominada. Olha só. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nunca vá bater, nunca vá tratar com seu filho irado. Nunca. Eu às vezes ficava tão irado com os 4 que eu dizia: vão os 4 para o quarto. Papai está irado. Eu não vou bater em vocês assim, não vou tratar com vocês assim.
Então vão para o quarto, o papai vai orar, deixa a ira baixar, depois eu vou tratar com vocês. Eles iam para o quarto, ficavam quietinhos lá, depois que baixava a ira, chamava os 4, senha 1. Entrava o Gil no quarto. Filho, o que você fez? O que o papai falou? Para não fazer isso. E o que você fez? Eu desobedeci, fui rebelde. O que a Bíblia diz? O papai que ama, disciplina. Então o que o papai que faz fazer? Disciplinar. Então tira a roupa, filho. Deita aqui, querido. Aquela bundinha, coisa mais linda, já foi feita para isso, irmão. Schlepp, schlepp, schlepp. Chora, põe no colo, abraça. Filho, agora vamos orar? Vamos. Dobramos o joelho, o primeiro que ora sempre sou eu. Pai, perdoa o nosso pecado, que o pecado dele não é dele, é nosso. Depois ele orava, Deus perdoa, eu desobedeci o pai, eu fui rebelde, me perdoa. Aí dava mais um abraço, senha 2. Mesma cerimônia, eram 5, 10 minutos cada disciplina. Senha 3, senha 4. E às vezes os 4 apanhavam, irmãos. Então aí, parece que a ira do homem foi aplacada e a justiça de Deus prevaleceu. Glória a Deus. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho, de novo, não o ama. Quem o ama, não se esqueça. Cedo, não hesita em discipliná-lo. Aleluia. Provérbio 22, 15. Vai anotando, tá? Eu não vou falar de cada um. A insensatez está ligada ao coração da criança. O mundo diz, não, que a criança é boa. Eu não sei o de vocês, mas os nossos nunca foram bons. Tudo que era para fazer, que não era para fazer, eles faziam. Seu filho pequenininho, você bota um brinquedo aqui e bota uma faca aqui, qual que ele pega? A insensatez. Está vendo? É isso que diz. A insensatez está ligada ao coração da criança. Olha, para que mais insensatez do que essa? Eu não quero dormir agora. O que ela faz? Desde pequeno. Grita, berra. Tem criança que domina tanto os pais, só dorme no carro. O pai ou a mãe tem que sair com a criança no carro para dormir no carro. Quem é que tem que apanhar? O pai e a mãe. Yes. A vara, olha, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. O que é que faz uma criança não pegar a faca? O pai e a mãe tira tudo de cima da mesa, tranca as portas com cadeado? Não, é a vara. É a vara. Abriu a porta, filho, não mexa aí. Puxa lá, ó, aquele vaso que a mãe tinha, que ganhou da bisavó. Puxa. Esse vaso tem 230 anos. Vai querer matar a criança? Não. E não tira o vaso. Talvez esse tire. Né? Não tira as coisas de cima. Ensina a criança que ela tem limite. Fala uma vez. Diga uma vez. Fala. Segunda vez. Repreende. Pega, filho, filha, não mexa. Ouviu? Não me. Repete umas 3 vezes, porque criança às vezes está olhando para ti, mas está pensando lá no brinquedo, pensando em outra coisa. Se ela já pode repetir, repita o que a mãe falou, o papai falou. Não mexa. Tá, então não mexa, tá? Aí eu sei que com os filhos de vocês não aconteceu isso, só com os meus. Aí tá ali o negócio que não é para mexer, ele vai chegando devagarzinho, olhando para ti. O que está precisando? Vara. A vara vai liberar, vai libertar a criança. Não é você tirar as coisas, é ensinar o limite. Se precisar, a vara. Provérbios 20 e 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Na NVI. Na revista atualizada diz: os vergões da ferida purificam do mal. E os açoites limpam a profundeza do ser. Então as marcas da vara são
São superficiais, mas o efeito é profundo. Agora, se você dá tapa, se você pega um tamanco, um chinelo, se pega pela orelha, quase arranca, pelo cabelo, irmão, isso é violência. Isso fere a alma, mas o que Deus diz, não fere. Só faz um vergãozinho aqui vermelho, 2, 3 vergãozinhos. E os meus filhos, depois da disciplina, depois de orar, eles, antes de vestir a cueca, ou a roupinha, ou a calcinha, eles olhavam toda vez, irmão. Toda vez. Filho, o que é isso aí atrás? Os vergões da ferida que purificam do mal. Eles sabiam que aquele vermelhão ia purificar a vida deles. Todos esses versículos sabiam de cor, irmãos. Limpa lá no profundo. Não machuca, limpa. Disciplina, Provérbios 19, 18 a 20. Disciplina seu filho, nisso há esperança. Bota limite. Se você não bota limite, não tem esperança para ele. Não é a polícia, não vão ser os professores. Ninguém vai botar limite nele. Quem é que tem que botar? Os pais. Disciplina é limite. Tu vai até aqui, filho. Daqui não vai. Isso aqui tu pode fazer. Daqui para frente não faça. Nisso há esperança. Não queira a morte dele, nunca com violência, irmão, nunca. Por isso que bota aquele versículo, nunca com ira. Porque Deus não vai operar na ira, não tem jeito. Quem fala aqui é um ex-cavalo. O homem de gênio difícil precisa de castigo. Olha só, o Rafael era assim. O Rafael tinha menos de 2 anos, né? Tinha menos de 2 anos. Eu botei ele no berço, todos eles tinham hora marcada, 8h30, 9 horas, né? Se botava eles na cama, a gente nunca parou o ministério, mesmo tendo 4 filhos em 5 anos, botava no meu Fiat 147, os 4 atrás, quando aqueles colchões, aliás, colchão não, acolchoados de algodão, que existia antigamente, né? Dobrado 2 ou 3 vezes, ele atrás, íamos fazer visita lá no sul, é frio, muito frio, íamos fazer a visita, fazia discipulado em casa. Quando estava em casa, botava no berço PT saudações, né, ou na caminha. Mas quando ia, porque levava os 4 ali, botava os 4 aqui no cantinho, ministrava na vida dos casais, na vida das famílias, os 4 ali, até dormir. Como é que eles aprenderam isso? Tem casal que tem um filho, se desespera, porque o filho manda em casa. Para o ministério, para tudo. Quem é que precisa apanhar? Os pais. Então, um homem de gênio difícil, falei do Rafael. Então, uma vez eu botava no berço, não tinha negócio de chorar e nem querer sair, nem na caminha. Ele, com 1 ano e pouco, aprendeu a sair do berço. Botei ele no berço, orei com ele, como eu sempre fiz, tudo. Os outros já estavam, o Gil já estava na cama, a Pri já tinha nascido, estava nascendo, né? E cheguei na sala, daqui a pouco, aquele pontinho branco na porta do quarto. Peguei ele pela mão, primeiro você ensina, fala, depois repreende. Botei no berço, filho, não saia do berço. Agora é hora de dormir, viu? Papai te ama, não saia. Saí, sentei na sala, mal e mal sentei, olhei para a porta, aquele pontinho branco. Fala, repreende a terceira vez, pega pela mão, peguei pela mão, levei lá atrás. Passei a varinha nele. Pergunta se ele chorou. Cara, eu me desmontei. Voltei, botei no berço. Filho, não sai. Fui para a sala, sentei na sala. Quem é que estava na porta? Ele. Foi para lá a segunda vez a vara. Pergunta se ele chorou. Não. A Beth e eu choramos, ele não. Terceira vez. Quarta ou quinta vez, já estava sangrando a bundinha dele, e ele não chorava, ele me encarava. E eu dizia, Deus, o que eu faço? Não tinha ninguém para telefonar, aliás, mal tinha telefone naquela época, né? Para dizer, o que eu faço? Eu disse, Deus, o que eu faço? Só via aquela voz do papai, ou você vence ele, ou ele te vence. Digo, então vamos lá. Na 7ª vez, em seguida, ele chorou. Aí me abraçou. Hoje é lá em missões. Senão ele seria, talvez, um líder de gangue aí.
Um gênio difícil que nem a polícia segura. O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, como foi o caso, não poupei, terá que poupá-lo de novo, você vai ter que tirar ele da cadeia, da mão dos traficantes, porque ninguém segura ele, nem as drogas. Ouça os conselhos e aceita as instruções e você acabará sendo sábio. Olha o que a Bíblia está te ensinando, meu irmão. Provérbio 23, 13 a 15. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com qual é o remédio para a criança? Amor e vara. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Agora, talvez se você bater com violência, com ira, você pode matar, por dentro e por fora. Castiga você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura ou Sheol, do inferno, que às vezes é traduzido como sepultura, da morte, do inferno, da morte eterna. Disciplina seu filho, você está dando vida eterna para ele, em outras palavras, ok? Com a vara, você mesmo. Meu filho, se o seu coração for sábio, vale para você? Meu coração se alegrará. Agora, se o teu coração for sábio e você for sábio com o seu filho, você vai se alegrar. É o que diz agora. A vara da correção quantos querem filho sábio? Então você tem que dar bastante atividade intelectual para ele. Você tem que dar inglês. Bota ele em bastante atividade. É isso? Pode até fazer isso, mas antes, usa a vara. Porque a vara vai dar a verdadeira sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, é aquela que você vê no supermercado, às vezes aqui na igreja, ela envergonha a sua mãe. Por que a mãe? Porque normalmente a mãe tem mais coração, mais dificuldade de disciplinar. Normalmente a mãe, dá 10 ordens, não faz nada. Eu vou bater em você. O filho já sabe que na 18ª vez talvez ela bata. Aí quando vai no supermercado, vai numa visita, meu irmão, ela envergonha. A criança envergonha mesmo, bate pé, bate na mãe, né? Discipline seu filho, e esse lhe dará paz. Terá grande prazer a sua. Ao contrário, não discipline os seus filhos. O que a Bíblia diz? Não é o Giovanni. Esse não lhe dará paz. Então, se o seu filho não lhe dá paz, o problema está em quem? Você, que não põe limites. E terá grande prazer em sua alma. Se você não disciplina, você tem prazer em ter mais um filho? Nem quer saber, está doido? Só um já incomoda, imagina 2, 3. Agora, se você disciplina, você vai ter 3 alegrias, 4 alegrias como nós. Muita paz. Aleluia. Na alma. Provérbio 29, 18. Onde não há revelação divina, a palavra que nós estamos trazendo, o povo se desvia. É o que está acontecendo, irmãos. Seguindo o conselho dos ímpios, o modelo do mundo, os pais, acaba se desviando. Como é feliz quem obedece à lei. Amém? Aleluia. Agora a Beth vem, querida. Os pais são os primeiros educadores. Não entrega para ninguém seu filho. A Beth vai dar algumas dicas bem. Agora vem o outro lado da moeda, tá? Um lado bem doce, bem meigo, tá? Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Amados, então, como a gente viu aí, né, o Giovanni frisou bastante, quem é o maior responsável pela educação, pela vida da família e dos filhos? O pai, né? O pai. Mas nós, mulheres, temos um papel muito importante. Hoje à tarde a gente já pôde ver um pouco, né? Como o Giovanni falou, é só uma pincelada, porque realmente teria que ser um final de semana inteiro. Nós, como mulheres, ajudadora idônea do nosso marido, né? Aquela que está debaixo da missão do marido, mas ao mesmo tempo, cotovelo a cotovelo, lado a lado, ajudando na missão dele, nós temos um papel muito importante. Nós somos mães
mestras, tá? Mães educadoras, porque normalmente nós passamos mais tempo ao lado do nosso filho. Amém? Então vamos ver algumas coisas práticas, tá? Que nós fizemos em casa e que são princípios da palavra, né? Eu falei hoje à tarde, né? A diferença de casa e lar. A casa é uma construção de tijolos e cimento, mas um lar é construído por princípios e valores. E quem dá a direção, né? Quem cita esses valores são o marido. E a mulher faz a prática, faz com que esses valores, esses princípios, sejam realmente executados dentro do lar. Porque a palavra de Deus diz que uma casa dividida não subsistirá, né? Se o pai diz uma coisa e a mãe faz outra, é um desastre na família. Essa casa não vai subsistir. E a gente vê muito isso, né? A gente viu até na nossa própria família, né? O pai saía de casa e dizia assim, naquela época, né? Dizia assim: olha, não quero que meus filhos assistam Xuxa, né? Um certo programa. O pai saía da porta para fora, a mãe ia lá e ligava a babá eletrônica, né? A TV, no programa da Xuxa. E as crianças estavam vendo. A mãe tinha uma linguagem, o pai tinha outra. E a criança sabe bem jogar com isso, né? Então, amados, é muito importante marido e mulher ter a mesma direção, a mesma linguagem, tá? Então, mulher, mãe e educadora. Como mãe, a mulher tem autoridade delegada por Deus, por Cristo e pelo marido. Por isso ela deve. Então, o marido estando em casa, ele é responsável. Mas quando ele sai, ele delega a autoridade à esposa. E essa autoridade ela tem de Deus e do marido. Para quê? Para amar, né? Dedicação, carinho, afeto, abraços, beijos, toque de pele, né? Ensinar, repreender, né? O pai está em casa, quem é que deve repreender, quem é que deve disciplinar? O pai. Mas o pai saiu, ele delega para a mãe. Então, ensinar, repreender, admoestar a criança. E o terceiro, disciplinar, corrigir bem firme, dar limites, tá? Disciplinar nem sempre é só correção com vara. Muitas vezes, né, quando a criança já é maiorzinha, quando é pequena tem que ser vara mesmo, até eles aprenderem os limites, né? Mas quando se torna maiorzinha, lá para os 10, 12 anos, que a criança já tem entendimento, pode-se tirar privilégios, né? Alguns privilégios. Então, desobedeceu, vai ficar sem TV, vai ficar sem computador, ou não vai em cinema, enfim, né? Cada família tem o seu jeito. O que nós devemos, então, amor, já falei, né? Depois nós vamos ver mais alguns detalhes, mas o que nós devemos ensinar para os nossos filhos? Por exemplo, como se portar à mesa e comer de tudo. Isso a gente se aprende em casa, tá? O lar é a primeira escola, é a escola da vida dos nossos filhos. Não é lá fora, não são os outros que vão ensinar, é responsabilidade nossa. Então, se eu tenho o objetivo de ter um filho educado, um filho que vai me dar prazer, não vai me envergonhar lá fora, eu tenho que ensinar em casa. Se portar na mesa, comer tudo, né? Trabalhos e tarefa em casa e fora de casa, já desde pequenininho, ensinar para o filho a importância do trabalho, né? Os meus netinhos, eles já aprendem, mesmo com a fraldinha, a mamãe tira a fralda, por exemplo, uma criança de uns 2 anos, por exemplo, tira a fraldinha, já faz ele levar lá no lixo. Ele já está tendo uma noção de trabalho. Depois, conforme ele for maiorzinho, já dá para dar outras tarefinhas, enxugar a louça para a mãe, né? Cuidar de um animalzinho, levar o lixo para fora. Você vai dando noção de trabalho, né? Cumprimentos. Hoje em dia a gente quase não vê mais jovens cumprimentando. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Por quê? Isso é instrução que vem de
casa. Como era lindo antigamente, né, quando se pedia a bênção para o pai e para a mãe. Hoje em dia quase não existe mais isso. E era tão lindo, né? Bença pai, bença mãe. Ia dormir e pedia bênção para os pais. Gentilezas, por exemplo, com licença, por favor, obrigada. São coisas que a mãe, no dia a dia, vai ensinando para o filho. Respeito com as pessoas mais velhas e com as coisas alheias, né? Lembrar que dá o lugar para as pessoas mais velhas, não mexer no que não é seu. Isso a gente ensina em casa. Valores morais, como palavreados. Geralmente a criança vem da escola com algumas palavras, né? Gírias, coisas, e você tem que ensinar que o papai e a mamãe não é costume, que a nossa casa é um santuário. Deixar lugar para as pessoas, servir-se depois e com educação, e não deixar nada no prato. Eu me lembro quando eu era pequena, que a gente ia para um aniversário. Eu e meu irmão, a gente ficava só olhando para a mãe. Ninguém mexia na mesa. Quando a mãe fizesse assim, então a gente podia se servir, né? Tão lindo isso. E hoje em dia, se a gente faz uma festinha, uma comunhão, gente, aquela criançada vem que nem uns gafanhotos nas mesas. Isso às vezes na igreja, filhos de irmãos, né? Por quê? Porque não aprenderam em casa. Eu me lembro que no casamento do nosso filho lá em Belém, toda a igreja foi convidada, toda a igreja. E aí foi feito muitos docinhos, né? Aqueles miudinhos. Gente, quando foi liberada a mesa, pergunta se nós comemos algum docinho, os adultos. Vieram aquelas crianças que nem uns gafanhotos, devoraram tudo, né? E filho de crente ainda. Gente, tudo falta de uma mãe, de um ensino, né? Vocês estão vendo como a criança precisa de uma mãe em casa, né? Então, com amor e paciência, nós devemos ensinar os nossos filhos o que nós esperamos dele. Lembra Provérbios 22:8, né? 22:8 que diz: ensina o seu filho segundo os objetivos que você tem deles. Quais são os objetivos? Você quer um filho educado, um filho que se porte bem nos lugares, que não venha te envergonhar? Então ensina com amor e paciência, tá? Todo ensino tem que ter muita paciência. Não basta dar ordens. Não podemos fazer da nossa casa um quartel-general. Fulano, faz isso, faz aquilo outro. Dar várias ordens ao mesmo tempo. Mas nós, muitas vezes, temos que ajudá-los a executar. Muitas vezes nós vamos ter que se abaixar ao nível deles. Por exemplo, né? Amarrar o tênis. Quantas vezes nós vamos ter que abaixar, ensinar, dar o lacinho. Mas depois que ele aprender, pronto, né? Ele já vai saber fazer. Cuidado para não ser super pai ou super mãe. Naquele meu livro Esposa e Mãe, eu tenho um capítulo só sobre a superproteção. Como ela faz mal para os nossos filhos. Proteger é importante, mas a superproteção é prejudicial, né? Eu conheci uma pessoa que ele era lá do Nordeste, né? E ele viu os seus irmãos morrerem de fome. Então ele colocou na cabeça dele um objetivo: meus filhos não vão passar por privação como eu passei. Então esse pai, ele não sabia dizer não para os filhos. Tudo que os filhos queriam, ele fazia. Aí os filhos diziam assim: nós queremos um tênis de marca. Aquele pai não tinha condições, mas ele fazia empréstimos para dar as coisas de marca para os seus filhos. E aí, às vezes os filhos diziam assim: hoje nós não queremos ir para a escola. Aí o pai: então fica em casa. Eu também não gostava de estudar. Resumindo, enquanto nossos filhos faziam cursos, trabalhavam, estudavam, aqueles meninos ficavam tardes inteiras de frente de uma televisão. Resumindo, amados, hoje são 3 adultos, nenhum terminou. Acho que um terminou o 2º grau e os outros nem 2º grau não terminou.
e são exigentes, querem trabalhos que ganham altos salários, mas não têm especialização, não foram treinados, né? Então é triste isso. E muitas vezes nossos filhos vão precisar ouvir não, e de criancinha sentir frustração, né? Esses tempos eu estava com a minha filha no supermercado e a minha netinha queria um bombom, um sonho de valsa, né? E ela disse assim: não, hoje a mamãe não vai lhe dar o bombom. E a minha netinha ficou quietinha, não chorou, não esperneou. E assim, a gente como vovó, né, que a gente já passou por isso, mas a gente pensa assim, poxa, né, eu podia comprar aquele bombom para ela. Mas eu sabia com quem a minha filha tinha aprendido aquilo. Por quê? Porque a criança não é tudo que quer a gente dar, tá? Porque senão ela vai crescer achando que o mundo todo é a favor dela. E ela vai se frustrar, porque nem tudo vai ser a favor dela, né? Amém, queridas? Então, a superproteção é comparado com uma borboleta, né? A borboleta, quando ela está naquele casulo, né? Num galho seco, feia, né? E diz que chegou um cientista e disse assim: eu não vou esperar todo esse processo da metamorfose. Eu vou abrir esse casulo e vamos ver o que vai dar. Pegou uma tesourinha e abriu o casulo. E nasceu uma borboleta toda aleijada. Por quê? Porque a força que ela fazia para liberar daquele casulo eram a força das suas asas. Era o fortalecimento das suas asas para voar. E aquela borboleta cresceu, nasceu toda aleijada e não conseguiu voar e morreu. Muitos de nós, quando somos super protetores dos nossos filhos, nós estamos criando filhos aleijados. Filhos que não sabem ter iniciativa, que não são medrosos, inseguros, tá? Por causa da nossa superproteção. Então, isso é muito sério, tá, amados? Agora nós vamos ver amor. Como demonstrar amor pelos nossos filhos? Algumas coisas práticas. Chegar ao nível da criança, né? Como é gostoso assim você sentar no chão, chegar ao nível dela. E nisso aí, nós vamos ver algumas brincadeiras, algumas coisas que nós podemos fazer, como disputar jogos, rolar no chão, brincar de casinha, brincar de cavalinho, né? Brincar de cavalinho. A gente fazia assim, o Giovanni, quando ele estava chegando em casa, ele buzinava. Buzinava e eu dizia assim para eles: filhos, papai está chegando, corram lá, abracem o papai. Olha a expressão de rosto que a gente deve ter. A mãe, principalmente, né? A mãe, o pai, mas a mãe. Olha, filho, o papai está chegando, corra. E aí eles iam que nem uns cabritinhos, né? Quando o pai saía do carro, eles se jogavam no chão, e o Giovanni ficava brincando de cavalinho. Ali uns 20 minutinhos, pronto. Eles estavam supridos emocionalmente. Aí podíamos até fazer outras coisas, que eles estavam satisfeitos. O pai tinha chegado ao nível deles e brincado com eles. Então isso é muito bom mesmo. Uma pescaria, o papai sair só com o filho para uma pescaria, para um futebol, né? Um acampamento e acampa dentro. Que tremendo isso, né? Acampamento, criança ama barraca, né? Nosso filho fez isso agora. Ele quis se aproximar mais dos filhos, ele comprou barraca. Então ele instala a barraca no quintal de casa. E de vez em quando eles vão acampar, dormir ali dentro da barraca, né? E fez até um curso de tirolesa e rapel. Por quê? Porque as crianças adoram aventuras, né? E como é gostoso isso. Nas férias, ou mesmo finais de semana, ele sai com os filhos e larga aqueles filhos no cabo de aço. Lá vai as cobaias, né? Nos cabos de aço.
Mas é muito gostoso isso. E acampa dentro, fazer dentro de casa. Você pode pegar os sofás, colocar uma colcha em cima, colocar os colchões, e hoje nós vamos dormir, fazer um acampa dentro aqui dentro de casa. Criança ama isso. É tipo da coisa gostosa para fazer. Outra coisa, meu marido está distraído. Ele está mudando lá e fica distraído. Deu alguma coisa ali. Amados, como é gostoso você chegar ao nível da criança, né? E para isso é muito importante, enquanto eles arrumam lá, é muito importante a noite da família. Eu falo muito nesse meu livro aqui, tá? Eu dou dicas tremendas de lições, valores que a gente pode ensinar para os filhos. Na nossa noite da família. A noite da família é uma noite especial, onde nós vamos fazer assim. Perguntamos para os filhos: filhos, o que vocês querem comer? Nós queremos lasanha, pizza, cachorro-quente, né? Os nossos gostavam muito de fundir. Então, a gente fazia muito, né? A melhor toalha, a melhor mesa, os melhores talheres, copos, não são para visita, é para a nossa família. Eles são importantes, tá? Então, a gente fazia aquela noite, todos ali, à luz de vela, como eles amavam, né? Com aquela panelinha, fazia o fundir, conversávamos, cantávamos. Nós sempre usamos muito música, cantar, né? E cantávamos, orávamos, depois todo mundo recolhia a louça, e aí, então, nós íamos para a sala para fazer as brincadeiras. Por exemplo, desenvolvia respeitando uns aos outros. Então, pegava versículos, trabalhava com aquela palavra, né? Durante a semana, então, a gente pegava um versículo e colocava na cozinha ou coisa assim, para as crianças irem decorando. E fazia aquele ensinamento. Aqui eu conto como fazer. E aí, depois a gente orava e eles iam dormir. Gente, o que a gente mais vê hoje em dia, nos aconselhamentos, nos casais, são falta de disciplina e de rotina das crianças. Então, as crianças ficam, às vezes, até meia-noite. Enquanto os pais não forem dormir, eles não vão dormir. E ficam ali perturbando. E, às vezes, a mãe põe para dormir à tarde. A criança dorme a tarde toda. Quando o pai chega, cansado, aquela criança está com todo o gás, né? E fica até meia-noite acordada. O casal não tem tempo, um tempo de qualidade para ter. E aquela criança fica ali, né? E irritando. Não, nós temos que ter tudo horário. Meus filhos, eu tinha agenda de horário, né? Então, hora de dormir, hora de levantar, hora de estudar, hora de brincar, isso é importantíssimo. Eles já vão aprendendo disciplina, né? Amanhã depois vai ser uma pessoa disciplinada no trabalho, em horários e tudo. Então, queridos, a gente tem que cuidar muito com isso, porque senão vai cansando. O casal não tem tempo de manutenção do casamento, tempo de sofá, de sentar, de conversar, porque aquela criança está sempre perturbando, tá? Assistir TV juntos, bem agarradinhos, e coisa do nível deles. Não é, filho, vamos sentar e vamos assistir o Jornal Nacional. Não, né? Vamos assistir coisas do nível deles, desenhos, filmes, coisas do nível que eles gostam, né? Colocar um colchão. A gente sempre tem o dia da vovó. Quem tem os netos perto é muito gostoso, né? Então, a noite da vovó. Agora, nós só temos uma filha perto, que mora em Brusque. Então, quando a gente chega lá, os netos já vêm. Vovó, hoje vai ser o dia dos avós, né? Porque ele já sabe, é um colchão no chão, pipoca, assistir um filme agarradinho, beijando, abraçando. É muito gostoso. Então, outras coisas que a gente pode demonstrar amor aos nossos filhos: contar
ver e ouvir histórias bíblicas, ou histórias, coisas que aconteceram com você mesmo, a tua história de vida. Conte para o seu filho como você era quando era criança, as peraltices que você fazia, né? Conta para o filho. Outra coisa, prestar atenção quando a criança quer expressar. Então a criança quer falar, olhe nos olhos, baixe ao nível dela, olhe nos olhos dela, dê atenção. Contato físico de amor expressado com carinhos desde muito criança, com beijos, carinhos, abraços apertados e longos. Ah, mas eu nunca tive isso, não tive abraço de pai nem de mãe, como é que eu vou dar? Filho, mas você precisa mudar a sua história, tá? Seus filhos precisam. Você não teve, mas você pode mudar a sua história, tá? Vamos dar carinho, abraço para os filhos que eles merecem, eles precisam. Faz parte do seu tanque emocional. O que é tanque emocional? Todos nós temos um tanque emocional. É como se fosse um tanque de gasolina. E tudo isso, expressões de carinho, abraços, afeto, vão enchendo o nosso tanque emocional. Então nós vamos ser pessoas equilibradas emocionalmente. Quando a gente não tem isso, e vamos para um casamento assim, nós às vezes são aquelas pessoas que suga do cônjuge, né? Tudo aquilo que ela não recebeu em casa, ela vai querer do cônjuge. Então às vezes é aquela mulher possessiva, ciumenta, desconfiada, porque ela nunca teve carinho, então ela quer agora sugar do marido. Então é muito importante, desde criança, nós pais somos responsáveis para suprir emocionalmente nossos filhos, com carinhos, beijos. A mãe ensinar a filha a cozinhar, isso está raro, né? Que a própria mãe já não tem vontade de cozinhar, né? Imagina ensinar a filha. Mas é muito importante, filhas, que você ensine a sua filha a cozinhar. Esses dias eu liguei para minha filha, ela estava brincando de cozinhado com a filhinha. Então isso desde pequenininha a gente já vai ensinando, né? Eu fiz avental de cozinheiro para cada neto. Então quando eles estão de férias na minha casa, nós vamos para a cozinha. Fazer bolo, fazer coisas, né? Na cozinha. E eu já tenho um neto que fala que ele quer ser chefe, né? Que ele disse que ele quer ser chefe. Amém! Tão bonito, né? Então, queridos, isso a gente precisa ensinar de pequeno. Então, o amor expressado através de pequenas atitudes, como nós já falamos aqui, e mais algumas, como, por exemplo, uma carícia. Estamos vendo televisão, estamos passando a mão nos cabelos dos nossos filhos, fazendo uma cariciazinha. Ou na hora de dormir, melhor horário de acariciar, de suprir nossos filhos, é na hora que eles vão dormir. Que ali eles estão assim, ó, bem rendidos, né? E a gente então pode fazer isso. Um passeio, né? Principalmente quem tem mais de um filho, sair só com um, uma atenção privilegiada só para um, tá? Uma canção em roda da mesa ou na cama, cantar. Nós, por exemplo, nós tínhamos o nosso cântico oficial da família, né? Que era assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e meu marido serviremos ao Senhor. Depois a gente canta: nós e nossos filhos serviremos ao Senhor. Aí os filhos: nós e nossos pais serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for, nós e nossos pais serviremos ao Senhor. E agora nós cantamos com os netos. É muito gostoso. Você repete com os netos muito melhor, né? Aí a gente canta: nós e nossos netos serviremos ao Senhor. E eles: nós e os vovós serviremos ao Senhor. Amados, é a coisa mais querida.
Imagina que nós compramos um carro de 7 lugares, só pensando nos netos. Nós dois, e compramos um carro de 7 lugares. Por quê? Porque geralmente nós temos 5 netinhos que estão mais próximos, né? Aí vai o vô, a avó e os 5 netos cantando esse hino nacional. Aí às vezes eles levantam de manhã cedo, quando estão na nossa casa, 7 horas da manhã eles vão para o nosso quarto. E querem barraca. Então a gente levanta os pés assim, faz uma barraca de coberta e cantamos: nós e nossos netos serviremos ao Senhor. Nós e nossos netos serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, nós e nossos netos serviremos ao Senhor. Aí nós temos um netinho que fica: Fofó, faz café da manhã, Fofó? Ah, Fofó, gosto tanto de café da manhã, pão de queijo, bolo de chocolate. E eles ficam, né, dando os cardápios. É muito gostoso, gente. A gente vê já a nossa próxima geração já de netos servindo ao Senhor. É muito gostoso, tá? Glória a Deus. Quem quer isso? É privilégio nosso? Não. O Senhor quer isso. Amém? Nós estamos formando gerações para Deus. Nós não estamos formando filhos para o mundo, nós estamos formando filhos para Deus. Elohim, né? Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Yes! Oh, aleluia! Glória a Deus. Nós também tínhamos canções para acordar, né? Canções para dormir. Quem lembra que os mais velhos talvez lembrem da propaganda do Cobertores Paraíba? Tá na hora de dormir, não espere papai mandar um bom sono pra você, com Jesus no coração. Tudo põe Jesus, né? Tudo põe a palavra. Amém, queridos? Então a gente pode explorar muito isso. Um elogio sincero, como nossos filhos precisam. Não é só falar aquilo que é negativo, mas também aquelas pequenas coisas que eles fazem de bem, a gente apreciar, elogiar. Uma oração principalmente em crises. Nós temos que saber que às vezes nossos filhos sofrem. Às vezes estão sofrendo um bullying lá na escola e nós precisamos estar atentos, né? E orar com eles nessas crises. Atenção exclusiva, já falei, né? A mamãe sair com a filhinha, o papai com o filhinho. Surpresas que lhe dão alegria. Não é Natal, não é aniversário, nada. Mas eu compro uma barra de chocolate e trago de surpresa para o meu filho. Que coisa gostosa, né? Que alegria isso. Enxugar uma lágrima e chorar juntos, quando eles estão sofrendo. Dar a bênção antes de dormir e quando saírem de casa. Sempre quando eles saírem de casa, filhos, Deus te abençoe. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de vocês. Quando eles chegam, na hora de deitar, sempre abençoando, tá? Nós temos que ter boca profética para os nossos filhos. Não ficar falando maldição, você não vai dar nada na vida, isso risca do mapa. Como nós recebemos isso, né? Dos nossos avós e pais e tudo. Mas não vamos transmitir isso para os nossos filhos. Voz profética: filho, você será um grande homem de Deus. Filha, você vai ser uma mulher de Deus, uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Palavras proféticas, tá? Para os nossos filhos. Como fazer dos nossos filhos filhos de Deus? Isso é uma coisa que nós não podemos obrigar, certo? Nós não podemos dizer: filho, você tem que crer em Jesus, você tem que ir à igreja. Não, mas nós podemos fazer do nosso lar um ambiente espiritual, tá? A criança desde cedo tem que saber que o nosso lar é um santuário onde Deus habita. E nós temos que preservar isso, cuidando que nada tire essa atmosfera de espiritualidade. E o que você então tem que fazer? Olha só, procurar a ser para eles os pais que Jesus quer que sejamos.
E como que Jesus quer que nós sejamos? Interceder por eles diariamente. Aliás, amados, os pais são intercessores eternos, né? Por quê? Porque mesmo os filhos casam, nós continuamos intercedendo diariamente por eles. E agora nós já estamos intercedendo por cada um neto, né? Todo dia de manhã a gente cita o nome de cada um, e são 11, né? 11. Cita o nome de cada um e faz uma oração. Que os anjos do Senhor guarde e os livre de todo mal, né? Dos vícios, das drogas, da pedofilia. E vamos abençoando os nossos netos também. Ser um exemplo de filho de Deus que ama o Pai, busca e ora a Ele continuamente. Será que seu filho vê você prostrado, vê você orando, vê você falando em línguas, vê você falando desse Deus naturalmente, de manhã quando acorda, né? Isso ele precisa ver a igreja em casa. Não é só levar para a igreja, mas ver a igreja em casa, marido, mulher e Jesus, né? Ligando e desligando aqui na terra. Eles veem o pai e a mãe orando. Então eles veem, muito importante, eles verem orações que são respondidas, né? Então vamos orar por alguma coisa, emprego do papai, por exemplo. Papai está desempregado, filhos, vamos orar. Papai, que o Senhor providencie um trabalho para o papai. E ali vocês oram junto e daqui a pouco o papai ganha um emprego. E aí então vamos agradecer. E as crianças estão vendo orações sendo respondidas. Milagres na infância. Nossos 4 filhos tiveram milagres durante a infância. Eu falo nesse livro aqui, né? Tremendo, isso é muito importante. Eu sempre dizia para eles, filhos, vocês têm motivo de sobra para amar e adorar esse Deus. Porque olha o que Ele fez na vida de vocês. Nossa filha mais nova ressuscitou quando era criança. O outro foi curado da diabetes. O outro caiu numa ponte e o Senhor guardou. A outra foi o nascimento que nasceu durante a enchente. Então, cada um teve motivos suficientes e a gente relembrando sempre esses feitos. Amém, queridos? Então, queridos, quando a gente vê os filhos servindo ao Senhor, isso não desceu de paraquedas, tá? Houve um investimento, houve sacrifícios mesmo. Eu e meu marido, eu lia muito, sempre lia. Ele não tinha tempo de ler, que além de pastor, ele era profissional, né? Eu lia e riscava, e depois compartilhava com ele. Ele lia os livros indiretamente. Então eu digo isso para as mulheres, às vezes o marido não tem tempo de ler, você lê e compartilha. E a cada 2, 3 meses nós fazíamos retiro, nós dois. Nós íamos para um lugar, final de semana, para estudar sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, o que nós tínhamos que mudar, como nós tínhamos que trabalhar no caráter, no temperamento deles. Isso é muito importante, isso é investir na família. Amém? E isso vai trazer um retorno tremendo. Glória a Deus. Ser um exemplo de filho de Deus que ama o Pai, busca e ora a Ele continuamente. Que tremendo. Ensinar a palavra através do culto doméstico e no dia a dia, com naturalidade de quem tem o coração cheio da palavra de Deus. Deuteronômio 6, né? Uma coisa natural, andando pelo caminho, sentando à mesa, levantando, andando. Em todo tempo você está falando das coisas de Deus. O que o coração está cheio, a boca transborda, né? Se você está cheio de Deus, isso vai ser algo natural que você vai falar com seu filho. E, amados, uma coisa importante, o culto doméstico. Nós fizemos culto doméstico com nossos filhos até eles saírem de casa, até eles casarem. E às vezes eles diziam, né? Ah, mas não precisa, nós já vamos na igreja, né? Nós já vamos na igreja. Não, filho, enquanto você estiver debaixo desse teto, nós vamos ter nosso tempo com Deus, todo sábado de manhã, sem ser uma coisa religiosa, uma coisa natural, 15, 20 minutos, mas era importante. Amém?
através do ensino e comunicação com eles, com histórias bíblicas, conversas francas e diálogos profundos com base na palavra. Isso tudo pode fazer dos nossos filhos, filhos de Deus. Pastorear o coração dos nossos filhos, né? Não é só dar coisas materiais, mas pastorear. Abençoá-los com palavras de elogios e jamais proferir palavras negativas e de maldição. Os pais devem ter uma conduta moral de tal qualidade que possa exortar seus filhos a imitá-lo e dizer como Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Glória a Deus. Orar com eles todas as noites antes de dormir. Então, fazendo a nossa parte, né, aquilo que alcança o nosso braço, é a nossa parte, é o que nós podemos fazer. Aquilo que nós não alcançamos, Deus vai fazer por nós. Amém? Agora, Deus não vai fazer aquilo que compete a nós fazermos. Amém? Então, vamos ficar de pé e vamos orar, né? Ah, tá, o Giovanni vem aqui. Amados, né, terminando. Jesus, ele não deve ser apenas um hóspede na nossa casa, mas um morador constante, né? E ele não deve ser só o nosso Salvador, mas o Senhor da nossa vida. E principalmente ocupar o melhor lugar da casa, a sala do trono, que é o nosso coração. Amém? Essas palmas são para ti, ó Pai, porque tu, antes da fundação do mundo, já viu o Giovanni como filho seu e capacitou o Giovanni e a Beth em formar Elohim, filhos para ti. E hoje esses filhos geram muitos filhos para ti, biológicos e espirituais, nos 4 cantos dessa nação e na África. Toda honra, toda glória é para ti, ó Deus, que sonhou com isso antes que o mundo fosse criado. Obrigado, papai. Eu quero abençoar cada homem aqui agora, em nome de Jesus, como filho de Deus, como homens que vão buscar na palavra, encher o seu coração com a palavra, vão estudar esses materiais, vão capacitar a sua esposa também. A esposa vai ajudar um marido numa missão de Elohim, formar filhos para Deus, nunca filhos para o mundo, para o diabo, nunca. Os nossos filhos vão povoar o céu, vão morar com o papai do céu junto conosco. Você diz amém? Porque nós vamos fazer a nossa parte, e até onde nós não alcançamos, mas tentamos, erramos, mas continuamos fazendo, Deus vai fazer a parte dele, e nós e nossa casa subiremos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém?